Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu nome é Miriam Anita. Estou aqui para fazer um pequeno estudo Fé em Ação. É um texto escrito pela irmã Ruth Garcia para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Este devocional, ele oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Eu quero sempre deixar claro que eu só digo aqui aquilo que eu entendi, tá bom? Não sou teóloga, não sou missionária, não sou pastora, não sou nada disso. Eu sou uma irmã, como todas as irmãs que amam a Jesus, como todos os irmãos que amam a Jesus e que procuram ler e entender a sua palavra. Então é isso, irmãos, é isso que eu compartilho aqui, apenas aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isto dito, esclarecido, vamos orar e pedir ao Senhor que abençoe nosso devocional, tá bom? Ó Pai, que nós possamos ter essa fé, a fé em ação, a fé que realmente nos move em direção ao seu milagre. É isso que eu peço em nome de Jesus, para que todos nós, esses que estamos orando juntos, que nós possamos ter esta fé que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Bom, irmãos, esse texto que nós vamos ler agora, de Êxodo, capítulo 14, eu gosto muito. Eu acho que, assim, ele mostra como a Bíblia, né, é um livro, assim, super variado, que tem bandido, mocinho, tem emoção, tem suspense, tem terror. Então, este nosso momento é o quê? Quando o povo de Israel é liberado, né? Porque o chato do faraó que não deixava eles irem embora, resolve liberar. Liberou geral, pode ir embora, pessoal. Aí o pessoal vai com Moisés, seguindo para fora do Egito, né? E o faraó tinha liberado. Aí o que aconteceu? Quando eles já estão a caminho, o faraó pensa, nossa, o que eu fiz? Tô louco? Liberou esse povo? Não, não. Convoca todo mundo, convoca todos os melhores carros de guerra, as melhores, o pessoal lá, os comandantes, convoque lá os melhores soldados. E vamos lá atrás desse povo aqui, porque olha só, como que nós vamos ficar sem os escravos? Nada disso. E mandou o povo ir atrás, né? Então agora chega o texto onde nós vamos ler, que é o 14, no versículo 13. E começa assim. Vou ler no 10, né? Quando o faraó se aproximava, porque o faraó tinha mandado meu povo ir atrás, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Disseram: deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios, afinal é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. E aí começa a fuga pelo Mar Vermelho. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem por meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios e eles virão atrás de vocês. Mostrarei minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Quando minha glória se manifestar por meio do faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito haverá e saberá que eu sou o Senhor. Então o anjo de Deus, que ia diante do acampamento de Israel, se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os grupos não se aproximaram durante toda a noite.
Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e com um forte vento leste, o Senhor abriu caminho nas águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. Amém? Bem, o versículo escolhido pela irmã Ruth Garcia é o 14, que diz: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Ó, irmãos, eu sempre que eu leio sobre Moisés, sempre que eu leio essas passagens, eu fico pensando, que homem é esse Moisés? Porque, por muito menos, eu já tinha mandado aquele povo andar. Povo chato, né? Reclamava de tudo. Tudo que o Moisés fazia não estava bom. E tem gente assim até hoje, né, irmãos? Chato de galocha. Bem, então o nosso texto diz que é impressionante conhecer a história de Deus desde a chamada de Abraão até os profetas, antes e depois do que aconteceu lá na Babilônia. É sempre uma história marcada pela atuação constante do Senhor na vida do seu povo. Então, você vai lendo lá de Gênesis até o Êxodo, Deuteronômio, você vai vendo a mão de Deus atuando. É uma coisa maravilhosa, né, irmãos? Como você vê o Senhor se posicionando ao lado do povo, a despeito do povo ser tão ingrato, né? E depois que eles saíram do Egito, porque era uma ordem e o objetivo era servir a Deus unicamente, eles foram atrás de Moisés, seguindo lá as instruções dele, né? E de repente, eles se veem naquela situação, os língua comprida, né? Vê aquela situação, aqueles egípcios todos atrás dele, aqueles cavaleiros, carros, cavalos, comandantes, soldados. Eles olham para trás, vê aquele povo tudo correndo atrás dele, no encalço deles, uma multidão. Eu imagino que tinha gente que não dava nem para enxergar, um mar de gente, né? Tudo com lança, escudo. Eu fiquei imaginando o medo que esse povo sentiu quando viu aquele povo israelita, egípcio atrás deles, né? E na frente estava o quê? O mar. Agora imagine você, vai de frente para o mar, você olha e vê aquele povo louco para te pegar, né? Porque eu fico imaginando que os israelitas, o que eles podiam ter? Umas lanças, umas facas, coisa pouca, né? Porque eles não eram um povo de guerra, eles eram escravos. Então eles pensaram, meu, estamos perdidos, já era, agora vamos morrer mesmo, né? E aí, neste momento, em vez de eles orarem a Deus pedindo socorro, não. O que eles fazem? Vão encher a paciência do Moisés, né? E fica lá xingando, reclamando. Foi por causa sua, melhor era morrer lá. O que adianta ser um defunto aqui fora? Melhor estar vivo lá no Egito. Enfim, né? Ficaram reclamando, murmurando. Um povo sem noção, né? E aí, imagina Moisés, né? Com aquela multidão, porque também não era pouca gente, né? Todo mundo falando na orelha dele e ele confiando em Deus, né? Eu imagino, como diz o nordestino, né? As carnes todas se tremendo, porque quando dá ordem na gente, a gente, né? Vê aquele povo reclamando e fala, meu, o que eu vou fazer? Mas ele não. O que ele fez? Ele acalmou o povo, falou, ó, fica tranquilo. O Senhor lutará por vocês. Só fica tranquilo. Simples, né, irmãos? Eu fico imaginando aquele povaréu e o Moisés. Fica calmo, gente, calminho, calminho. Nossa, enfim. Ele confiou no Senhor, né? No seu coração. Eu imagino que Moisés estava muito angustiado, muito triste. Porque por mais que a gente confie, tem uma hora assim que dá mesmo uma insegurança, né? Mas Moisés estava sempre em comunhão com Deus, né? Ele estava sempre ali, ó, mano a mano. E o Senhor respondeu para ele, tá reclamando, tá orando, por quê? Por que tá nessa agonia aí?
Ó, fala para eles simplesmente seguir avante. Agora imagine, né? Você olha para o mar, aquele mundaréu de água, e você fala, aham, seguir avante? Uhul. Não, irmãos, coloca no lugar do Moisés, coitado. Só mesmo um homem de Deus, conectado com Deus, só um homem temente a Deus, poderia ter paz no coração num momento desse. E olha só, não é difícil para nós também a gente chegar num momento desse, né? Que, como os israelitas, a gente olha para trás, não vê solução. Olha para frente, não vê solução, né? E muitas vezes nós nos angustiamos, e às vezes murmuramos, e às vezes perdemos a paciência, e às vezes perdemos o fio da meada e nos desesperamos. Mas a gente tem que fazer as coisas da forma correta. Por isso, irmãos, que eu acho que é importante que nós leiamos a Bíblia todo dia, porque o Espírito Santo, nessas horas, ele vai nos lembrar oportunamente aquilo que o nosso coração precisa saber, né? Porque Moisés, ele ouvia diretamente de Deus. E nós? Ó, é aqui, ó. Então, se a gente tá numa situação dessa, se a gente faz a coisa do jeito certo, se a gente ora, se a gente lê, se a gente é obediente, na hora o Senhor há de nos socorrer, né? Eu tenho certeza que, mesmo que tenha um mar na nossa frente, o Senhor há de nos dar livramento. Às vezes a gente quer a solução de um jeito nosso, mas não, o Senhor dá de um outro jeito. Mas é importante que nós saibamos que a gente não tem que ficar murmurando, reclamando, colocando a culpa no outro. Ah, foi culpa sua. Se não fosse você, eu não estava nessa situação. O que a gente tem que colocar é a nossa fé em ação. Essa é a hora de ficar quieto e deixar Deus, o poder de Deus, resolver todas as questões. Deixar Deus agir em nosso favor. Eu creio que Ele está a todos os momentos conosco e Ele se manifesta. Será que hoje, irmão, não é o momento de você ter essa fé dinâmica, essa fé proativa, essa fé que te leva a enfrentar o mar de problemas? Marchando e deixando Deus agir a cada passo? Então, olha só, segue em frente, meu irmão. Não desanima, não. Segue em frente. Não tema os obstáculos, porque o Senhor está contigo. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, olha. Continue a marchar, pois Deus vai operar o milagre. Eita, Deus maravilhoso. Bom, meus irmãos, me despeço aqui com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. E olha, se você crer que os que esperam no Senhor terão suas forças renovadas, você terá toda a condição de ter essa fé dinâmica, essa fé em ação, essa fé que vai te resgatar no momento oportuno. Amém? Bom, irmãos, então eu me despeço aqui com a nossa palavra de ordem, que é gratidão.